Bom, vamos, em primeira mão, agradeço a oportunidade de vocês estarem vendo esse vídeo e nós vamos tentar passar aos ouvintes irmãos, aos telespectadores, uma palavra do Senhor nosso Deus. Nós abriremos com o tema de pensamento ou filosofia, conforme o pensamento é a filosofia do homem e também o homem dentro do seu espaço caótico, de situação difícil, e o mundo, as coisas que nele há, como o homem ele pode sobressair diante de Deus e da sua palavra, e também como esse homem, ele num espaço limitado, às vezes sua vida, e com tanta coisas absurdas, absurdições do mundo, o apertando, fazendo com que o mesmo tenha dificuldade, como é que ele consiga se sair diante da palavra do Senhor a um caminho benigno de promessa, prometidão por parte da palavra do Senhor de um jeito benigno. Então o homem ele se encontra num caminho onde ele tem sempre a vida dele no próprio corpo dele, a massa do corpo. Tem o espaço dele e tem o tempo. Então é uma teoria filosófica da física, onde ele se encontra a velocidade do tempo, o tempo que se está a data, a localização e o espaço que ele tem de limite, e ele mesmo se encontrando, tentando se encontrar em conexão com o Criador, onde Jesus foi o remissor dos nossos pecados. Ele, como remissor, ele é o Redentor, que ele vai nos salvar, ele vai fazer a redenção um dia, e já fez antes da fundação do mundo, nasceu antes da fundação do mundo, tudo é Jesus antes da fundação do mundo. Antes do princípio, e no princípio ele estava com Deus, porque ele era Deus lá em Gênesis 1 e 3. O Espírito Santo, 1 e 2, o Espírito Santo parava sobre a face das águas, 1 e 3, haja luz, e lá ele se manifestou com a propriedade que era dele, sendo ele a luz do mundo. E como remissor, ele é o canalizador entre nós e Deus, os homens e Deus. Então a gente não pode andar com vã filosofias e conforme o costume, os padrões desse mundo, mesmo mediante o que a gente precisa viver em diversas situações difíceis. O professor precisa dar aula, a pessoa precisa viver no comércio, nós precisamos estudar o espaço secular por causa da dimensão da igreja, mas sem nos contaminar. Então, nós temos um verso que está em Colossenses 2 e 8. Se vocês quiserem, pode abrir comigo. Colossenses 2 e 8. E diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs. Você veja, filosofias vãs, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. A tradição dos homens têm uma tradição, que é os seus costumes. A tradição dos homens é aquilo que os homens têm como tradição. É uma coisa que se grava na cultura por tempo. Durante anos as pessoas cultivam um jeito de se viver entre elas, que acaba ocasionando um jeito, uma particularidade de momento que culmina numa tradição, um jeito de tradição. E filosofias e vãs sutilezas são vãs espertezas. A palavra diz também que os filhos desse mundo, das trevas, são mais astutos do que os filhos da luz. Ligeiros, são rato, que nem é experto na informática. Então, não segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e seguindo Cristo, quer dizer, por meio de filosofias vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, as pessoas que andam não segundo Cristo, elas andam no rudimento do mundo, na tradição dos homens, que conseguiram se enquadrar numa sociedade onde acaba gerando prédio que nem a Torre de Babel, principalmente no culminante desse tempo fim que nós estamos, onde a gente vê prédios desenfreados se proliferarem, com gente sem estrutura digna da santidade de Deus para habitarem neles. Já Davi, ele se abrigou em Adulão por causa da perseguição de Saul, e Davi aparece no Apocalipse também como Elias,
mediante a informação também de Jezabel, que está numa das igrejas que dizendo a palavra será uma prostituta. O espírito da profecia fala que ela disse, profetiza, mas é uma prostituta, faz com que todos prostituem. E as cartas e o livro do Apocalipse, eles informam bem que a questão de Jezabel, nesse tempo final, é caótico. E também caótico é, conforme os rudimentos desse mundo, conforme diz no verso 8, em 2 Colossenses 2, verso 8, o aspecto metafórico e metamorfósico da construção do final dos tempos, que Jesus fala em Mateus 24 ou em diante. Depois em Mateus 28 e 18, ele ganhou todo o poder sobre a terra, que ele nos livra como rei, que ele ficou assunto aos céus com o Pai. E ele tem a promessa, assim como o rei de Abraão, de ser o pai de muitos, como Israel espiritual, mediante ele ser sacrificado igual a Isaac no madeiro. Mas conforme as filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, Jesus, ele é para nós a pedra de esquina, a cabeça fundamental de toda a igreja. Eu vou ler mais alguns versos para os irmãos. Gênesis 6 e 5. Estão me acompanhando nesse vídeo. Gênesis 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era uma só continuidade. Então, os pensamentos do seu coração, mediante a imaginação, era só uma continuidade. E a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a sua imaginação de pensamentos. Então, a imaginação dos pensamentos imagina coisa ruim, que são pensamentos do coração, onde a gente produz, o ser humano. Era uma só continuidade. Então, as pessoas continuavam a ter pensamentos imaginários ruins. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era uma só continuidade. E arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então depois Deus quis destruir a terra. A geração corrupta de Adão. E Adão, depois de ter pecado com Eva, no capítulo 3, ele tem um filho com a Eva chamado Caim. Aí então, no capítulo 4 diz Caim. Caim e Abel vai ser o primeiro homicídio. Então, o Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas, semelhante a Judas, que cultivava a uva da videira, e Abel, semelhante a Jesus, conforme Adão, o primeiro homem de pecado, Jesus, o segundo homem de remissão de pecado. Conforme o primeiro homem, o primeiro vaso, feito da imagem de Deus, que Deus ele tem um corpo ao qual a gente nunca viu, mas um corpo de glória, o qual semelhante a ele foi feito o homem. Foi feito, façamos o homem a nossa imagem semelhança, quer dizer que a semelhança da nossa imagem é que Deus ele é um Deus incabível, onisciente, onipresente, onipotente. Também a nossa imagem, ele de certo estava repercutindo com glória de anjos, para dizer que é da imagem dele, mas tinha anjos juntos com ele, ou então que, vamos dizer que o Senhor ele se fez carne e manifestou entre nós. Ele, Jesus, ele é trindade com o Espírito Santo. Ou mais um degradê de categorias. Então, conforme a nossa imagem, mas a imagem principal é dele e do homem que ele estava fazendo. Então, ele já estava dando respeito ao homem de ter a imagem, onde ele diz a nossa imagem semelhante. Mas no capítulo 4, quando acontece o primeiro homicídio, a consciência cai na realidade de Caim. Porque ele matou Abel, e Abel semelha-se a Jesus como a pastor, como está no Evangelho de João, que ele é pastor, o pastor de ovelhas, para nós, que nós somos as suas ovelhas, também ouvimos a sua voz, mas Jesus como sumo pastor, ele é o pastor, ele não é igual ao mercenário, ele dá a vida pelas ovelhas, ele entra pela porta, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida.
E Abel era pastor. E Caim era lavrador, agricultor. E Judas trabalhava com a vinha e a uva, com a qual ele vendia vinho, segundo a história teológica de alguns teólogos, a teologia arqueológica. E isso nos dá a entender que Judas, também como lavrador, ele comete homicídio. Ele entrega Jesus para ser crucificado no madeiro. Então nós temos a história também de Isaac e Ismael, o filho da escrava da Líbia, a Líbia da Sarai. Quando tem Isaac, ele é da promessa, e o Senhor, ele representa Abraão fazendo sacrifício a Jesus na cruz. Como Abraão foi fazer do seu filho para ter a promessa, para que o povo hebreu se multiplicasse, se inspirasse e se expandisse. Assim, o Senhor fez com Jesus para que se expandisse, tivesse uma remissão do pecado. E o pecado ficasse para trás de Isaac, ficasse para trás de Jesus, o segundo filho da promessa, grande filho da promessa. Onde nos céus ele ganhou a herdade de ser rei sobre nós. No novo Israel, Israel espiritual, que é a igreja. Aí Jesus repercute em todos os patriarcas, em todo o Antigo Testamento, dá nele a glória do Pai. Também a lei e os profetas. Que a lei, ela vai até Moisés, tem os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco. Depois a lei vai até, como o Antigo Testamento, vai até o livro de Zacarias, onde ele foi morto, se eu não me engano, também no altar. Aí, como eu dizia, no segundo Malaquias, tem Malaquias, onde também fala de Moisés, em todos os livros históricos, a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem a lei de Moisés, que Deus é, e Jesus, ele é um novo Moisés, um novo libertador, que ganha as leis do Senhor, dizendo que amar o próximo é maior do que a lei de Moisés, e que às vezes a gente tem que apedrejar por causa do pecado, mas o próximo é o nosso irmão, aquele que faz a vontade do Pai. E no livro de Malaquias, bastante sobre as observações. Malaquias nos adverte que a gente rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Não devemos roubar o Senhor nem duvidar da sua providência e justiça. Nos dízimos e nas ofertas alçadas nós roubamos o Senhor. Capítulo 3, verso 8. Em Deuteronômio, no capítulo 15. A palavra do Senhor é saber pregar, irmãos, aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, não é só saber pregar. Se eu for profanar o Senhor, aí eu não estou pregando para a igreja o que o Senhor quer que seja falado. O ano da remissão é epígrafe, é o subtítulo em cima do capítulo, ou na repartição dos capítulos é chamado de epígrafe. Deuteronômio 15, 3 diz: do estranho a exejar, mas o que tiveres. Espera aí. 15, 9. Guarda que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai, te aproxima do 7º ano. O ano da remissão, que o teu olho seja maligno com o teu irmão pobre, não lhe des nada, que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Então guarda que não haja palavra de Belial no teu coração. Então, a palavra é o pensamento, né, também. A gente usa a palavra no pensamento para entender as coisas. O ano da remissão, no costume judaico, diz, o 7º ano. Uma receita, uma estratégia messiânica, vamos dizer, de Moisés como libertador. Quando teu irmão pobre não lhe des nada, e não lhe des nada, que ele clame contra ti, ó Senhor, e que haja em ti pecado. Então, o ano da remissão, e que o teu olho seja... guarda que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai, te aproxima-te. Então, é para guardar, para que não aconteça isso. Vai, aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão, para guardar, para não acontecer isso. Uma palavra no coração, onde a gente surte o pensamento. Então a gente não pode ter nada maligno contra o nosso irmão, não é para ter no nosso coração. Ouvir o pensamento. Como palavra de Belial é ouvir o pensamento.
1 Samuel. 1 Samuel 2:35. E eu sustentarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Está falando sobre Eli, sacerdote. O sacerdote procederá segundo o meu coração. Então o Senhor quer representar Eli como sacerdote segundo o coração dele, onde ele sustenta que ele seja segundo o coração e alma do Senhor, que ele quer edificar uma casa firme para ele, uma igreja onde ele se senta como ungido. É importante para que a gente não blasfeme do Senhor, que a gente não ande nos rudimentos do mundo, para condizer com a palavra de filosofia, enfeitar. Não andar sobre o padrão do pensamento do mundo, e a gente tem que ser fiel igual um sacerdote, mas a gente tem o sacerdote no mundo, alguns o Senhor fez sacerdote, outros o Senhor fez pastores, e a gente tem que se inclinar ao Senhor mediante um cristianismo. É a única religião que gira a sociedade. A primeira crônica, deixa eu ver aqui. Primeiro livro de Crônicas. 28:9. E tu, meu filho Salomão, conhece de Deus o teu Pai, serve como um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e tem todas as imaginações dos pensamentos. E se o buscares, será achado de ti, porém, se eu deixar, retirar-te-á para sempre. Então, o Senhor esquadrinha todos os pensamentos, não tem como a gente fugir dele. Livro de Jó. Nosso Salmo. Capítulo 20. Jó 20, verso 2. Jó capítulo 20, verso 2. Visto os meus pensamentos me faz responder, eu me apresso. Então o homem às vezes ele se condiz ligeiro a falar e responder, e os pensamentos fazem responder, porque é toda a imaginação que a gente tem no mundo, e também conforme a palavra do Senhor, meditando nas palavras dele, naquilo que o Senhor tem da parte dele, é melhor. Mas como a gente tem os pensamentos que nos fazem responder, a gente se apressa. Tem que cuidar com isso também. Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Jesus tem, que ele é o Senhor que se manifestou em carne agora, está junto ao Pai, mas ele viveu aqui, Jesus. Ele viveu o tempo dele na terra, e ele esteve aqui na terra com nós. Ele sabe, Jesus se manifesta na obra dele na igreja. Ele tem um mistério junto com o Pai, ele pode estar aqui, agora do meu lado, Jesus existe. Então ele tem os pensamentos maiores do que os nossos. Colossenses. Três e 2. Colossenses capítulo 13, verso 2. Pensai nas coisas que estão de cima, não nas coisas que são da terra. Então o Senhor me levou a dar um entendimento desse tema de filosofia, porque eu tenho que pesquisar, as pessoas elas têm que viver, tem pessoas que têm que viver com as suas famílias e questionar como é que vão melhorar uma família melhor que a outra, uma casa melhor que a outra, dentro do círculo cristão, uma comunidade. E o Senhor me leva a entender as coisas e a tentar entender a filosofia do mundo, como que a gente vai conseguir corrigir e abranger a igreja numa diversidade mundana, de sociedade em política, em uma justiça que ela não é sempre justa, ela tem a corrupticidade dela, ela é incorrupta. Na religião, a católica, que é uma igreja de pedestal principal, inicial na igreja, na fé cristã, ela tem a dificuldade, ela não consegue sair daquilo que ela se inclinou, ela se travou. E a igreja protestante também tem a dificuldade dela. Como que o meio cristão vai se desenvolver no meio de tudo isso? Então, como pensar em resolver
e pesquisar o que está no mundo sem se contaminar. A gente tem que saber da arte, como é que ela é. Às vezes, se um filho está na droga, tem que dar uma ouvida na música do rock que ela ouve para saber. Não precisa ficar ouvindo. Tem que pedir a orientação espiritual do pastor, de algum que ajude o pastor. Mas não precisa ficar nesse meio até um limite também absurdo de querer fazer o uso da droga com o filho e se deixar levar, ou deixar que ele continue, sem corrigir como a Bíblia diz. Corrige enquanto o teu filho, enquanto você pode achar tempo para isso, e assim por diante. Então, Hebreus agora. A carta de Hebreus, capítulo 6. O verso 1. Porque, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Hebreus. Participantes, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Para ele foi tido como por digno tanto a glória de Moisés, tanto honra, do que a casa que ele que edificou. Então Jesus, ele continua a edificar a casa de Moisés, a lei. A nova lei, a segunda lei veio por Jesus, a graça. Também que é a lei, mas Jesus ele veio cumprir a lei de Moisés. E fazer entender que a gente, entre irmãos, a gente tem a liberdade de salvação do Pai. Como um libertador espiritual, uma passagem espiritual, um mar vermelho espiritual, um mar de morte. As pragas de Moisés elas são conclusivas no Apocalipse. Quando Jesus ele faz justiça no dia dele, no dia do Senhor. Então nós temos agora em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a palavra alguma vez, como penetra a divisão da alma e do espírito, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela faz com que a gente, quando interpreta a vida das pessoas por ela mesma, pela palavra, pela leitura das pessoas, pela leitura da Bíblia, quando tem o dia da pregação, o sermão da pregação, mediante a palavra, a vontade, a vocação do Senhor, a gente interpreta os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. Mas é a palavra que faz isso, que faz a gente entender de uma para outra pessoa. E Pedro, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para a gente entender o nosso pensamento. Então, com Cristo a gente tem o pensamento junto ao Pai. A gente tem que procurar as coisas santas, a santidade do Senhor na casa dele, para a gente caminhar segundo a vontade dele. E a gente precisa caminhar na obediência à palavra do Senhor. E o Senhor, ele tem a palavra dele de santificação. Ele diz no verso 15 do capítulo 3 de 1 Pedro: e antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que tem em vós. Quando pedir uma razão de pensamento, a gente pode explicar. E no nosso dia, quando a gente andar e tentar entender e pesquisar as coisas, ou viver as coisas desse mundo, tem pessoas que precisam estudar além. Jesus deu dom para a igreja, nas matérias seculares. Eu tenho processamento de dados técnico, eu tenho tecnólogo em gestão de recursos humanos, eu tenho mais cursos de missão, tenho um conhecimento do bacharel em teologia. E nós temos que ir terminando a nossa razão, a nossa compreensão, comprometimento com a razão, em observar e constituir o nosso querer na dimensão de caminhar, de dimensar a lei e caminhar na palavra do Senhor.
No capítulo 2, verso 18, vós servos sujeitavos com todo o vosso temor ao Senhor, não somente ao bom humano, mas também ao mal. Então, os deveres dos servos cristãos, a gente tem que sujeitar ao bom ou mau ser humano o temor do Senhor, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos parecendo injustiça. Como cristão, porque que a glória será essa se pecando sois esbofetadores sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis isso, é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando, por exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano, o qual, segundo, quando girar, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Como bispo, ele é Melquisedeque, também na figura do Antigo Testamento, sacerdote, profeta e rei, sem início nem fim. Então Jesus não tem condição de se entender o início e o fim, porque ele é eterno, ele sempre foi. Então quando ele está na criação, que ele criou tudo, como o Criador, a manifestação que ele se fez em Jesus em carne, dentro da criação, quando ele estava, ele é o mesmo ser. Então ele é eterno. Só que antes da criação não se sabe de onde ele vem. E nem ele vai terminar, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou terminar essas palavras aqui, então que a gente saiba, como está em Colossenses 2:8, não andar na construção da filosofia desse mundo, que a gente possa ter a compreensão da filosofia, entender toda a filosofia do mundo, se for preciso. Quem precisa que o Senhor levantar nesse aspecto, mas não andar segundo os costumes, a filosofia que o mundo tem, mas entender ela não tem problema. Para que a igreja cresça avançando em unidade até a glória eterna. Amém.